Boa noite, meu nome é Daniel Santos e a minha equipe é composta pelo André Lima e o Carlos Mateus. A gente ficou responsável pelas telas do protótipo ABC Curumim. E o Carlos vai dar a continuidade. Ok? Ok? Beleza. Olá, pessoas. Eu sou o Carlos Mateus. Sou um dos integrantes também do subgrupo da Front-End, né? Ficamos responsáveis pela idealização inicial do projeto e também pelas telas conceitos, que a gente vai estar mostrando para vocês aqui no decorrer do vídeo, que é para estar ficando um pouquinho mais fácil do pessoal que está assistindo a gente estar entendendo o nosso propósito, o que a gente está querendo transmitir para esse projeto em si. Bom, o nosso projeto ele teve como iniciativa, né, infelizmente, essa doença que apareceu no início do ano passado, que infelizmente fez a gente nos obrigar a manter esse distanciamento social, né, e afetou também, e foi uma doença que afetou todas as áreas que existem atualmente. E uma dessas áreas que foram afetadas foi a parte da educação, que o propósito do nosso projeto é estar tentando facilitar ainda mais essa questão da integração, né, então, digamos assim, do professor com o aluno. Pode passar. A gente sabe e a gente mesmo usa, né, que tem muitas alternativas da gente estar se usando para estar mantendo esses estudos, tentando manter, né, os estudos da melhor maneira possível dentro de casa, que são, no caso, a gente usa o Meet, tem o Zoom também, tem várias outras ferramentas, mas essas são ferramentas que elas são utilizadas pela gente que já tem um conhecimento mais específico sobre a parte tecnológica, né? A gente já sabe, já tem a leitura boa, a gente já sabe manusear um computador da forma correta, então para a gente fica muito mais fácil estar utilizando essas ferramentas do que, no caso, uma criança, por exemplo, que está na alfabetização, na primeira série, que ainda não tem tanta habilidade assim e se torna um pouquinho mais dificultoso, né, de ela estar, como posso se dizer, estar aprendendo e estar participando das aulas que, no caso, para elas também seriam de forma online, né, da mesma forma que a gente. Pode passar. E foi aí que a gente teve essa ideia de estar, teve essa ideia, né, de estar produzindo esse aplicativo, que no caso seria o ABC Curumim. Ele tem esse intuito de estar aproximando de uma forma fácil, simples, tanto para o professor quanto para o aluno. Ou seja, o aluno e o professor eles vão estar utilizando o mesmo aplicativo, com o login, onde o mesmo ele vai ter esse nível de acesso, né? Vai ter o nível de acesso para o professor, o nível de acesso para o aluno, e também ter o nível mais acima, que no caso é o administrador geral, que no caso seríamos nós. Nós, como administrador, a gente teria essa possibilidade de estar cadastrando o professor, e o professor em si, ele vai, no caso, não teria a possibilidade de estar cadastrando os alunos na turma dele. Ele criaria um convite, né, para o aluno da turma específica, o aluno instalaria, através desse link, o aplicativo, e automaticamente, quando ele abrir esse aplicativo, ele já iria estar logado naquela turma específica do qual o professor ele mandou o link. Pode mandar, pode passar. E aí é o que a gente seria, no caso, um exemplo, né, de como que estaria funcionando na tela na prática, caso a gente fosse desenvolver de verdade o aplicativo. E aqui, no caso, a gente está mostrando a área do professor. Na área do professor, ele tem as possibilidades de criar turmas, criar atividades e gerar o relatório para essas turmas no geral. Nesses relatórios, ele vai poder ter um relatório de alunos específicos, né? Como é que está a assiduidade deles, qual o aluno que está deixando de fazer as atividades, qual o aluno que não está, que está fazendo todas as atividades, relatórios assim no geral. Pode passar. Esse é contigo agora, André? Ou comigo? Meu. Beleza. Bom.
Eu acho bem difícil hoje em dia alguma criança não ter um nível de proficiência com a tecnologia, que é basicamente impossível nessa era. O meu sobrinho de 12 anos já consegue usar qualquer aplicativo de celular sem dificuldade nenhuma, principalmente aqueles jogos educativos. Então, pensando nesse jeito, nós imaginamos um aplicativo que seja de fácil uso, de um jeito que cative a atenção da criança, de um jeito divertido de ensinar matemática, português, as matérias que ela vê no começo da escola. E o aplicativo foi basicamente baseado usando a base como o Classroom, só que o Classroom já é para um pessoal que já é um pouquinho mais difícil de utilizar, se for uma criança, obviamente. Então, esse aplicativo é bem mais fácil de ser utilizado. Os professores basicamente só fazem atividades, os alunos conseguem interagir com todo mundo, fazer as atividades, a maioria também são de, como é que é a palavra? São de focado em alfabetização, mostrando palavras, como pronunciar o alfabeto em si e tudo. Os pais, como obviamente é um aplicativo focado em crianças, ou para adolescentes no caso, os pais podem ver um controle dos alunos que utilizam o aplicativo. Eles podem ver o histórico de aula, data acessada, data que terminou a aula, os exercícios que foram entregues, os que ainda estão faltando, as notas e o calendário com toda a programação ilustrada que o professor em si vai fazer e fica disponível para os pais poderem acessar. Aí alguns exemplos de exercícios simples, né, que um professor pode desenvolver para os alunos. Obviamente, não é como se escreve com caneta ou lápis, como no papel, mas é uma forma de mostrar, desenvolver a coordenação da motora da criança. Como a traçado de linha diferente, de peixe, cobra e caracol. É basicamente isso a ideia do aplicativo. Quer falar alguma coisa, Matheus? Não, só deixando um adendo assim, né, que como esse é um aplicativo que o nosso foco é mais o público infantil, a gente tentou deixar o mais simples possível para que as crianças pudessem estar usando, né, que tipo, aí a gente pode ver que nos exercícios, do lado de cada palavra que é escrita, tem essa caixinha de som, essa de alto-falante, que no caso a criança, quando fosse fazer as atividades, clicava e ela não soubesse ler, por exemplo, ela já clicava nessa caixinha de alto-falante e sairia o que está escrito aí. E é isso tanto nas atividades quanto no manuseio do aplicativo no geral. Isso, e aí já diferencia, né? No caso, para a criança já vai aparecer, para a criança que está acessando já vai aparecer essas caixinhas de alto-falante, para o professor já não vai aparecer, porque para ele já não tem necessidade. No mais, é só isso mesmo. Então é isso aí, a apresentação do nosso projeto. Espero que a gente tenha conseguido transmitir a ideia do nosso projeto, deixado da forma mais clara possível. E é isso. Obrigadão. Boa noite. Até a próxima. Boa Tá noite. bom.